Imagine um país onde o chão é repleto de petróleo, mas os postos vivem à beira do desabastecimento. Um país que exporta barris brutos para o mundo inteiro e importa a gasolina que ele mesmo poderia produzir. Esse paradoxo define a Nigéria, o gigante da África, que por décadas viveu sob a sombra do seu próprio ouro negro. Mas algo colossal começou a se erguer no litoral de Lagos, uma cidade dentro de outra cidade. Tubulações que se estendem como veias metálicas até onde a vista alcança. Tanques que poderiam engolir quarteirões inteiros. E uma promessa: transformar a dependência em poder. A refinaria Dangote é apenas uma obra, é uma declaração. Uma estrutura tão grande que parece saída de um filme de ficção científica, chamas dançando sobre torres de aço, plataformas que lembram naves industriais, um zumbido constante de energia bruta. Mas nada disso é ficção. Está acontecendo agora. Depois de décadas de promessas quebradas, paralisações e escândalos, a Nigéria se prepara para virar a página. A refinaria é o maior projeto industrial da história do continente africano, um empreendimento capaz de refinar centenas de milhares de barris de petróleo por dia, alimentar uma economia inteira e redefinir o papel do país no mapa energético global. E o mais impressionante, ninguém fora da África parece perceber o tamanho do que está sendo feito. Você está prestes a entrar em um universo onde a engenharia desafia o impossível, onde bilhões de dólares e décadas de tentativas culminam em um renascimento industrial. Este é o retrato de um país que decidiu refinar o próprio futuro e mostrar ao mundo que a era da dependência acabou. Mas antes de seguir nessa jornada, faça parte dela. Aperte o like, inscreva-se no canal e ative o sino. Isso ajuda demais a continuar produzindo documentários longos e detalhados como este. Vamos juntos atravessar o canteiro mais ambicioso da África. Porque às vezes, o que parece um sonho impossível é apenas o início de uma nova realidade. Durante décadas, a Nigéria viveu o paradoxo que desafia a lógica. Um dos maiores produtores de petróleo do planeta, importando a gasolina que abastece seus carros, ônibus e geradores. Um país sentado sobre o ouro negro, pagando caro pelo produto final que sai de refinarias a milhares de quilômetros de distância. Essa contradição virou ferida aberta na economia e combustível para a frustração popular. Foi nesse cenário que surgiu a promessa: erguer, em Lagos, um complexo de refino de escala continental, capaz de processar até cerca de 650 mil barris por dia e virar a chave da história. A proposta é direta e ambiciosa: refinar em casa o que sempre se exportou bruto. Converter navios carregados de petróleo em diesel de baixo enxofre, gasolina, querosene de aviação e GLP, além de empurrar a indústria para cima com insumos petroquímicos, como o polipropileno, que alimentam plásticos, embalagens, fibras e manufatura. A visão prevê reduzir drasticamente as importações de combustíveis, estabilizar a oferta interna e abrir uma avenida de exportações de derivados para toda a África Ocidental. Mas não é só sobre litros de barris, é sobre soberania. É sobre controle de preço, não ficar refém de logísticas longínquas e câmbio instável. É sobre empregos qualificados, transferência de tecnologia e uma cadeia local que vai do cais ao laboratório, do tanque de armazenamento ao motor de um avião que decola em Lagos com combustível feito em casa. A promessa também assume uma forma física e quase cinematográfica. Na Lekki Free Zone nasceu uma cidade-máquina. Dutos que correm como artérias, torres que furam o céu, centenas de quilômetros de tubulação costurando unidades de destilação e conversão e uma fileira de tanques tão vasta que parece um horizonte de aço. O investimento na casa de dezenas de bilhões de dólares, uma cifra que por si só já redefine as ambições industriais do país. Há um detalhe que muda o tabuleiro.
um porto dedicado e pontos de atracação desenhados para receber e despachar grandes volumes com eficiência. Significa menos gargalos, mais previsibilidade, mais músculo para competir em preço e prazo. E no coração dessa arquitetura, uma ideia simples e poderosa. Ficção científica com pé no chão. O que parecia fantasia, a maior refinaria da África operando em um só lugar, ganhou cronograma, contratos, aço, concreto e gente. Se você quer ver essa virada acontecer em tempo real, deixa o like e se inscreva agora. Esta série acompanha cada etapa, da promessa à entrega. Porque a pergunta que move este capítulo é clara. Quando a torneira girar de verdade, a Nigéria muda só o combustível ou muda o seu futuro inteiro? Do alto, o complexo parece uma constelação de aço. Cada ponto de luz é uma válvula, cada faixa brilhante é uma tubulação, cada cilindro colossal é um pulmão que inspira petróleo bruto e expira energia para um país inteiro. A refinaria Dangote não foi desenhada, foi arquitetada como um organismo, uma cidade-máquina que lateja no litoral de Lagos. Começa pelo chão. Hectares e hectares de terreno aterrados e nivelados para suportar pesos que desafiam a aritmética. Em seguida, a espinha dorsal. Centenas de quilômetros de dutos conectando unidades que trabalham como órgãos especializados. Destilação atmosférica para separar as frações mais leves. Destilação a vácuo para arrancar a eficiência do que parecia irredutível. Unidades de conversão e desulfurização para lapidar o combustível até o padrão que voa em jatos e vence estradas. Nada disso é alegoria. São colunas de dezenas de metros, revestidas, isoladas, instrumentadas, acordando e adormecendo em ciclos de pressão e temperatura, como se sonhassem com o país que abastecem. Para erguer essa anatomia, o impossível virou rotina. Módulos superpesados cruzaram oceanos e navios de projeto, atracaram em pieres pensados para gigantes e foram içados por guindastes capazes de levantar prédios inteiros. Estradas foram reforçadas, curvas redesenhadas, pontes aliviadas para permitir que cada peça encontrasse seu lugar. Nada é pequeno em um projeto que mira a capacidade nominal na casa de 650 mil barris por dia. Nem os tanques que guardam semanas de operação, nem os trocadores que trocam calor como quem troca sussurros entre aço e fogo. Mas uma cidade-máquina só vive se tiver utilidades. Por isso, o coração térmico pulsa com caldeiras e geradores, fornecendo vapor e eletricidade à própria planta. A água colhida do mar é dessalinizada até tornar-se sangue límpido, correndo por tubulações dedicadas. Do lado de fora, sobre o Atlântico, pontos de monoboia, SPM, aguardam petroleiros, conectando por mangotes gigantes o fluxo invisível que alimenta a destilação. Na outra ponta, berços de carregamento recebem diesel, gasolina, querosene de aviação, GLP, derivados que saem calibrados, prontos para o motor e para o ar. E há o fator humano. Dezenas de milhares de trabalhadores passaram por esse canteiro no auge, soldados do ofício, engenheiros e soldadores, eletricistas e instrumentistas, cada um guardando no uniforme a poeira do futuro. Treinamentos correram em paralelo, porque não se entrega apenas uma obra. Forma-se uma geração capaz de operar, manter e reinventar o que foi erguido. Se tudo isso parece ficção científica, lembre, é fato real, com cheiro de óleo, ronco de turbina e relógios marcando turnos. Não é só sobre máquinas, é sobre um país aprendendo a falar a língua delas com fluência de quem pretende ser ouvido no mundo. Toda grande virada passa pelo Vale das Sombras. O plano era simples no papel. Erguer a maior refinaria da África. Conectar o petróleo nigeriano a uma cadeia de valor doméstica e, em poucos anos, virar referência regional. O mundo real, porém, não respeita cronogramas perfeitos. A primeira rajada veio na logística. Módulos com centenas de toneladas precisavam cruzar estradas que não foram desenhadas para colossos. Cada quilômetro exigia reforço de pontes, desmontagem temporária de postes, escoltas, desvios, noites inteiras aguardando marés e janelas de içamento. O aço chegou, mas o tempo escorreu. A segunda rajada foi o câmbio. O projeto nasceu calculado numa moeda.
Quando os equipamentos cotados em dólar tocaram o cais, a desvalorização ampliou contas, apertou margens, obrigou a reengenharia de contratos. Um parafuso de 50 centavos multiplicado por milhões vira uma linha de orçamento que não existia. Um atraso de uma semana empurra equipes, guimbastes, alojamentos. A matemática do megaprojeto não perdoa. Então, a tempestade perfeita. Fronteiras se fecharam, voos foram cancelados, fábricas no outro lado do planeta desligaram as máquinas. A pandemia dissolveu cronogramas. Técnicos que viriam comissionar sistemas ficaram presos em fusos horários distantes. Cadeias de suprimentos se partiram. O que antes levava 30 dias para chegar pelo mar passou a levar 60, 90. Em canteiros como esse, um componente parado em um porto pode congelar linhas inteiras de montagem. E quando as pessoas finalmente podiam trabalhar, protocolos sanitários reduziam frentes, espaçavam turnos, derrubavam a produtividade pela metade. Era preciso redobrar disciplina para salvar vidas e, ao mesmo tempo, não perder a obra. Nesse período, as dúvidas cresceram. Comentários, manchetes, previsões: é grande demais, é caro demais, não vai ficar pronto. E a pergunta silenciosa que ronda todo empreendimento ético: quando a ambição vira teimosia? Essa é a fronteira em que projetos ou desmoronam ou encontram um músculo que os salva. Aqui a resposta veio em forma de resiliência operacional. Contratos renegociados, rotas marítimas alternativas, estoques críticos mapeados peça a peça, engenharia de planejamento reescrevendo sequências para que um gargalo não paralisasse o resto. Equipes locais foram treinadas além do previsto, assumindo comissionamentos que antes dependeriam de especialistas estrangeiros. A infraestrutura de canteiro ganhou redundâncias: energia, água, alojamento, saúde. Cada desvio custou caro, mas evitou paradas letais. Porque a verdadeira medida de um megaprojeto não é só o tamanho do aço, é a capacidade de atravessar a tempestade. E foi exatamente isso que a Nigéria fez. Não negou o vendaval, recalculou, reforçou, resistiu. O próximo capítulo mostra como essa resistência se converteu em virada. Toda tempestade termina, e com ela nasce uma clareira para quem não desistiu. A refinaria Dangote atravessou atrasos, câmbio e pandemia porque converteu o caos em método. A primeira decisão da retomada foi replanejar como um cirurgião, reescrever sequências de montagem, isolar gargalos, criar linhas de trabalho paralelas para que um componente atrasado não parasse o canteiro inteiro. Em vez de um dominó frágil, ergueu-se um tabuleiro com movimentos redundantes. No auge, dezenas de milhares de trabalhadores vestiram o uniforme por dia. Um exército de profissionais treinados para operar guindastes colossais, soldar em ambientes críticos, calibrar instrumentos sensíveis. O que antes dependia de equipes estrangeiras ganhou músculo local. Foram abertos centros de capacitação em ritmo de guerra, acelerando certificações, simulando manobras, ensinando procedimentos de comissionamento em maquetes e painéis digitais. Essa transferência de conhecimento não foi um bônus. Foi a diferença entre ficar parado e ligar válvulas. A logística, que havia sido inimiga, virou aliada. O complexo fortaleceu seu porto dedicado e janelas de atracação, contratou navios-projeto, redesenhou rotas para módulos superpesados e criou corredores logísticos com escoltas e reforços temporários. No mar, monoboias, SPM e píeres preparados para petroleiros de grande porte garantiram o sangue do sistema, o crude. Em terra, berços de carregamento e tanques-pulmão foram comissionados para que, quando a unidade gritasse "Estou pronta", a saída de diesel, gasolina, querosene de aviação e GLP não ficasse travada. A volta por cima também teve DNA de tecnologia. O canteiro adotou modelos digitais, gêmeos digitais, para prever interferências, testar partidas a frio, ensaiar sequências de pressão e temperatura. Sensores espalhados por quilômetros de tubulações alimentaram painéis de controle com dados em tempo real. Manutenção preditiva antecipou falhas, poupando semanas.
Nos laboratórios, protocolos de qualidade e rastreabilidade foram afinados para que cada gota emitida carregasse especificações de exportação. O objetivo não era apenas começar, era começar direito. Houve, claro, a parte invisível, mas essencial. Contratos de suprimento de petróleo ajustados à configuração da planta, acordos comerciais para escoar derivados em escala regional, diálogo permanente com reguladores e operadores logísticos. Uma refinaria desse porte não liga sozinha. Ela entra em sincronia com portos, rodovias, dutos, distribuidoras, companhias aéreas. Se você está acompanhando essa virada e quer ver mais bastidores de execução, deixe o like agora e se inscreva. Seu gesto faz este documentário alcançar quem acha que é impossível no Hemisfério Sul. Porque o impossível, aqui, ganhou cronograma, assinatura e data de partida. E é aí que entramos no coração da máquina. Como essa cidade de aço transforma petróleo bruto em combustível que move aviões, caminhões e indústrias. No próximo capítulo, abrimos a refinaria por dentro. Chegamos ao ponto em que o mito encontra o cronômetro. O agora da refinaria Dangote tem cheiro de solvente novo e páginas de relatório ainda úmidas. As linhas que por anos foram plantas de promessas estão em rampa, trocando o silêncio do canteiro pelo som contínuo da operação. Válvulas modulando, compressores girando, laboratórios imprimindo laudos a cada batimento do turno. O que sai primeiro de uma cidade máquina desse porte? Produtos com perfil de rampa, em lotes progressivos. Diesel de baixo enxofre e querosene de aviação, ATK, costumam abrir caminho. São correntes robustas, tecnicamente exigentes, perfeitas para testar hidrotratamento, dessulfurização e o controle de qualidade da planta. Cada lote é uma prova. Entra no tanque, passa por cromatografia, densidade, ponto de fulgor, teor de enxofre e estabilidade de cor. Quando a planilha pisca verde, o berço de carregamento acende. Mangueiras, válvulas, lacres, peso na balança rodoviária ou medição no PIR. O aço começa a falar na linguagem que o mercado entende. Em paralelo, a planta vai acordando módulos. Unidades de destilação e vácuo, já em regime mais estável, dão base para craqueamento e reforma catalítica, preparando o terreno para a gasolina, que exige octanagem, pressão de vapor e enxofre baixo. Não se liga tudo de uma vez, liga-se em cadência. A capacidade nominal, na casa de 650 mil barris por dia, é um horizonte. O hoje é a capacidade efetiva da semana. Sobe, estabiliza, sobe mais, ajusta intertravamentos, recalibra a temperatura, troca bico, muda o blend do crude. Rampa é verbo paciente. Do lado de fora, a coreografia logística se confirma. Baias rodoviárias ganham filas de caminhões, navios permanecem em janela de atracação cronometrada, tanques pulmão viram o metrônomo do complexo. É aqui que o desenho mostra-se entender o país. Estradas em bom estado, sistemas de ticketing, turnos escalonados para evitar engarrafamentos de produto, coordenação com distribuidoras e terminais secos. Quanto menos fricção no escoamento, mais a sala de controle pode focar no que importa: qualidade, segurança, repetibilidade. No mapa, os primeiros contratos piloto com clientes locais e regionais viram linha de receita. Uma transportadora reduz tempo de reabastecimento. Um aeroporto amplia a janela de abastecimento de jet. Uma termoelétrica testa óleo combustível mais estável. No papel do governo, os dashboards passam a acompanhar estoques, importações evitadas, exportações de derivados, receita tributária. Indicadores que tiram a conversa da retórica e a colocam na contabilidade nacional. E nós, que acompanhamos desde a terraplanagem, vemos o ciclo fechar. O poço encontra o posto sem atravessar oceanos de dependência. Se esse capítulo te mostrou um agora que quase ninguém vê, curta e inscreva-se. Sua participação mantém vivo esse tipo de documentário longo e independente. No próximo, projetamos o amanhã.
como a rampa de 1 a 5 anos pode transformar não só o preço do litro, mas a constelação industrial em torno dessa cidade de aço. Volte ao primeiro quadro desta história. Um país sentado sobre petróleo, olhando comboios de navios levarem sua riqueza bruta enquanto caminhões, aqui dentro, esperavam um combustível vindo de longe. Paradoxo. Um espelho que refletia dependência, improviso, promessas partidas. Agora, olhe de novo. No litoral de Lagos, uma cidade-máquina pulsa como um coração de aço, alinhando válvulas, cifras e vontades. Onde havia silêncio, há ritmo. Onde havia espera, há fluxo. Onde havia desculpa, há entrega. Não foi fácil, e por isso vale. A tempestade existiu, e nós a atravessamos juntos. Câmbio que morde, pandemia que desmonta cronogramas, logística que testa a paciência e a gravidade. Em cada rajada, a Nigéria respondeu com método, redundância, gente treinada. O impossível foi desmembrado em tarefas. A ficção científica ganhou crachá. O um dia virou hoje. E hoje tem cheiro de solvente novo, de laboratório que aprova lote, de berço que carrega navio com diesel, gasolina, querosene de aviação, GLP, não mais rascunhos, produtos. Mas esta não é uma história de tubos, é uma história de soberania. Quando um país decide refinar seu próprio óleo, ele refina mais que moléculas, refina autoestima, refina competência, refina o vocabulário com que se apresenta ao mundo. A chama no topo da tocha é um farol dizendo, podemos. E o eco não para no cais, corre por estradas, oficinas técnicas, pequenas fábricas, aeroportos, portos. Cada gota que não precisa atravessar oceanos volta como emprego, imposto investido, preço mais previsível, planejamento que funciona. Haverá críticas, e devem existir. Preço justo, ar limpo, água limpa, concorrência real, transparência. Isso é parte da grandeza, não o oposto dela. Um projeto gigante sem governança é um monumento oco. Com governança, vira plataforma. Cabe à Nigéria e a todos nós que acompanhamos cobrar e construir infraestrutura que escoa, regulação que protege, reputação que cumpre janela, especificação e contrato. A cidade-máquina é músculo. O caráter é a fibra que evita que ele se contraia no vazio. E ainda assim, a poesia. Porque no fim, a engenharia escreve versos que não cabem no papel. O sol nascendo sobre tanques alinhados. O primeiro jato levantando voo com combustível feito em casa. Um técnico que volta do turno e mostra ao filho a planta pela janela do ônibus dizendo, eu faço parte disso. É nessa mistura de aço e gente que um país muda. Se essa jornada te tocou, curta agora, inscreva-se e ative o sino. Seu gesto é o combustível que mantém documentários longos e gratuitos chegando a mais pessoas. E me diga nos comentários qual o megaprojeto você quer ver na próxima viagem. Trem Maia? Akuyo? A nova capital do Egito? A sua participação escolhe a rota e eu levo a câmera. Porque às vezes, o que chamamos de milagre é só trabalho bem feito no lugar certo, na hora certa. E quando um país decide refinar o próprio destino, o futuro acende.